me apresentando, me chamo Lucas Daibert, sou sócio e VP de estratégia da Binder. Binder é uma das realizadoras aqui do evento hoje, ao lado do Senac. Então agradeço muito a Cris, nossa parceira na comunicação do Senac, que fez novamente toda a ponte com o time do Cápsula, com a Ana, com o Tangari, para a gente viabilizar novamente esse evento, explicando um pouquinho o que a gente vai discutir aqui hoje. Já há alguns anos a Binder entrou nessa jornada de também acompanhar as tendências por meio dos festivais, além de ferramentas, né, que a gente usa para tentar acompanhar comportamento, como que está indo a tecnologia. A gente fundou uma spin-off que se chama B-Trends, em que a gente produz conteúdo, em que a gente usa essa agência para trazer insights para quem está no Brasil, quem está tocando o negócio no Brasil. Então a gente vai lá, olha o que tem lá fora, traz aqui para dentro, faz a discussão acontecer aqui dentro do nosso país, tenta entender quais são as limitações, quais são os desafios, e aí a gente tenta, a partir daí, chegar em novas perguntas, né? É a nossa premissa. E nessa jornada a gente tem feito eventos em Brasília, em Porto Alegre, em São Paulo, e no Rio de Janeiro o Senac se tornou um grande parceiro. A gente aqui vai falar um pouquinho do SXSW, que acabou de acontecer, né? Acabou de acontecer em Austin, um evento incrível de inovação. Eu ainda acho que é um grande evento, onde a gente tem grandes discussões, e a gente teve recentemente no Rio de Janeiro o Web Summit Rio. A gente vai tentar juntar esses dois assuntos, e o Senac, para quem não esteve no Web Summit Rio, tem um papel incrível de democratizar, de levar acesso à informação. Então a gente tem muito prazer, muita alegria de estar no Senac aqui realizando esse evento. Mas vamos lá, vamos começar aqui então me apresentando de novo, mas só falando um pouquinho do currículo. Eu sou formado em comunicação, administração e antropologia. Ao longo da minha vida eu percebi que eu também precisava migrar para isso, para antropologia. Me considero um curioso profissional. Há anos eu estou acompanhando os principais festivais de inovação, como o Web Summit, NRF, SXSW, Festival de Cannes. São os festivais que a gente monitora de maneira permanente. Sou marido da Rafa, olha a Rafa aqui. Aliás, a minha família veio aqui, gente, de novo. No pós-NRF, eles vieram a primeira vez me assistir. Eu até brinquei, falei assim, eles vão descobrir a verdade. Porque eu fico viajando, faço palestra aqui e acolá. Hoje eles vão ver uma palestra minha e eles vão saber, então é isso que você fazia da vida, meu filho? Então tá. Mas se veio, se voltou, é porque não foi tão ruim. Obrigado, agradeço a presença de vocês. Sou pai da Sofia e do Dante, que eu brinco o seguinte, quem tem criança pequena e passou pela pandemia sabe que essa informação tem que constar no currículo da pessoa, porque, pelo amor de Deus, o que foi isso, né, meu povo? Seguindo, tenho a alegria de ter o Glaucio Binder aqui presente. Também não aguenta mais me ver falar, né, Glaucio? Pelo amor de Deus. Tá ele lá, vai ele, mas pode botar o fone, assistir um podcast, não tem problema. Glaucio fundou a agência agora, vai completar 23 anos, somos 156 colaboradores. Aliás, aqui tem um time grande, queria agradecer a Elo e a Jaque, que fizeram a ponte com o Senac e com a Cris para fazer esse evento acontecer. Boa, meninas, e além delas tem uma outra galerinha da Binder. Obrigado pela presença, por prestigiar. A gente está presente em 3 cidades e a gente já tem Leão de Cannes, tem prêmios importantes, ganhamos Lusófonos esse ano, que é um prêmio também super considerado internacional, mas o que a gente mais se orgulha é de ser há 10 anos Great Place to Work. A gente brinca, né, que em publicidade quem está na ficha técnica super importa. Quem fez. A gente não acredita muito nisso, e o Great Place to Work para a gente é uma baita de uma prova, porque quem faz o clima são os colaboradores, quem faz o ambiente ser legal, e no final eles são jurados desse prêmio, então eles nos dão esse feedback permanente sobre pontos que a gente tem que melhorar. A gente é muito orgulhoso de ser Great Place to Work. Há 2 anos a gente se juntou ao grupo Constellation, que é um grupo de agências independentes internacional. Então, hoje, nosso cliente que quiser um apoio em qualquer parte do mundo, a gente tem como oferecer. O último evento do grupo foi aqui no Rio de Janeiro, foi uma alegria receber os gringos e praticar o nosso portunhol. Cierto, Glaucio, hablamos muito em espanhol com eles. É um grupo muito grande e a gente tem orgulho de ser parte do grupo Constellation. Essas são algumas das marcas que dão para a gente o privilégio de dividir suas estratégias, seus objetivos de negócio com a Binder. Tem alguns clientes aqui, além da Lívia, que vai falar do nosso painel. Obrigado, turma. Valeu por prestigiar. Muito bem, acabou o comercial, galera. Foi rápido. Vamos falar de conteúdo.
A Amy Webb tem essa frase que eu acho muito representativa quando a gente vai olhar para o ambiente, olhar para o que está acontecendo lá fora e também tentar fazer a conexão com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Ela diz que para entender o futuro da sua área, você também precisa prestar atenção nas tendências das outras indústrias. Acho que essa mensagem é muito forte, porque, no final, se a gente fica só preso no nosso negócio hoje, a gente pode estar para um caminho muito complicado. Hoje, as pessoas esperam que a gente olhe, que as marcas olhem para a sociedade, que as marcas olhem para o que está acontecendo ao lado, para as outras indústrias, conectem os assuntos, visão sistêmica. A B-Trends, a gente tenta trazer essa visão dos diferentes festivais, a gente vai estar também no Rio Innovation Week, por sinal o Senac tem uma participação grande no Rio Innovation Week, a gente novamente vai ser a agência oficial, né, o grupo de comunicação oficial do festival, e eu vou trazer hoje um pouquinho do conteúdo do SX, do Web Summit, que são esses dois últimos que aconteceram, e eu vou botar uma pitada de Rio Innovation Week nessa conversa. Eu me vi na situação de virar repórter lá do Reclame do Multishow, no SXSW, então quem quiser também acompanhar o conteúdo que a gente produziu diretamente lá do SXSW, pode conferir o canal da Binder. Isso era uma loucura, porque eu saía da palestra e vinha um cara, um câmera com microfone, faz aí o reporte do dia. Eu falei, meu Deus do céu, que desespero. Mas depois vocês conferem lá e me digam se funcionou. Muito bem, a maior parte do que vocês vão ver aqui não pode parecer que não tem nada a ver com a área de atuação de vocês. Em algum momento alguém pode estar se perguntando que diabo eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa sala, numa manhã de terça-feira, véspera de feriado? Mas pode ser bom isso, essa jornada, até essa dúvida, pois isso tem muito a ver com o meu business. No final, como diria Steve Jobs, a gente pode tentar conectar esses pontos e pode ser bacana. Por que acompanhar os festivais internacionais na nossa avaliação, na avaliação do time Binder? O Rohit, que é um palestrante que tem um palco muito importante no SXSW, ele mostrou essa imagem, não foi a primeira vez que ele mostrou essa imagem, e esse ano eu decidi colocar aqui nesse PPT. O Dick Fosbury é um cara que, nas Olimpíadas do México de 1968, revolucionou o salto em altura, porque ele mudou a maneira de saltar. Ele entendeu que teve uma mudança no ambiente, tinha, diferente dos anos anteriores, um colchão de lá do sarrafo. Até aquele ano, as pessoas pulavam de frente, davam um pulo e chegavam do outro lado. Era assim o salto em altura até 1968, quando esse cara inventa o Dick Fosbury Flop, que ele vira e cai do outro lado, e cai no colchão. Ele entendeu uma mudança no ambiente e, a partir dali, ele mudou a realidade do salto no mundo. Até hoje, é assim que se salta, é assim que um jovem atleta aprende a saltar. Ele trouxe uma nova perspectiva. E novas perspectivas são importantes porque fazem a gente verdadeiramente avançar. Elas permitem, muitas vezes, a gente ir além da realidade visível, trazer novas perspectivas. O trabalho que a Babi Bono faz de olhar para as periferias é muito de ter uma nova perspectiva dentro das mesmas paisagens, ou eventualmente mudar as paisagens, né? Sair da bolha. Novas perspectivas fazem a gente avançar, e a abertura do SXSW trouxe muito essa nova perspectiva, quando puxou a Lori Glaze, que é uma cientista da NASA, e a Ada Limon, que é uma poetisa. Isso eu acho muito interessante no SXSW, assim, essa coisa de fugir, estourar a bolha. Um festival que é de tecnologia vai lá e me traz uma poetisa. No final, quem bateu palma foi a cientista, que num festival de tecnologia, evidentemente, tem toda a pompa, né, do lugar, mas quem estava batendo palma para quem ali era a cientista batendo palma para a poetisa. E elas apresentaram o projeto chamado Europa Clipper, que é uma sonda que vai ser lançada nos próximos meses para a segunda lua de Júpiter, chamada Europa. Eles descobriram que debaixo de uma grossa camada de gelo da Júpiter, lá da Europa, essa segunda lua de Júpiter, tem oceano líquido. E um detalhe, né? Pode ser que tenha vida, pode ser que a gente não esteja sozinho no universo. Acho que seria uma descoberta interessante essa, né? Então, eles estão se mobilizando, colocando essa sonda para voar para lá.
e a NASA pediu para Ada Limon fazer um poema que desse sentido, trouxesse uma nova perspectiva para essa missão. E ela escreveu um poema que está na fuselagem dessa sonda, e o que me marcou muito, pelo menos na apresentação dela, e ficou sendo a frase da NASA, do grupo da NASA que está envolvido nessa missão, passou a ser essa, que é: nós também somos feitos de água. A Ada Limon encontrou um elo entre a gente, Terra, terráqueos, e a Europa, que é o fato da gente ser feito de água. Ela foi nessa nova perspectiva, e é muito interessante quando um festival de tecnologia chega nesse lugar. E aí, sem talvez perceber, a Ada Limon colocou que a poesia ajudou ela ao longo da vida toda a acessar novas camadas internas, né? Sair da superfície, da sua superfície pessoal. Nova perspectiva, e quando a gente fala de universo, se a gente não tivesse uma nova perspectiva para a mesma paisagem, a gente talvez ainda achasse que a Terra é o centro do universo. E a gente, de fato, hoje sabe que giramos em torno do Sol por causa de Galileu, relatividade galileana, nova perspectiva para uma mesma paisagem. E eu acredito muito que esses palcos internacionais, eles permitem que a gente acesse novas perspectivas pelo fato de nos permitir ir além dessa superfície visível. São vários temas que colocam a gente fora da zona de conforto. Olhar para lá e olhar para cá, olhar para dentro do Brasil também, sendo fundamental para criar essa nova perspectiva. Eu vou trazer para vocês, turma, duas reflexões trazidas pelo SXSW e pelo Web Summit, que eu acredito que vale a gente aqui estar atento. Então, nessa linha do escolher é perder, eu fiz uma escolha. Um festival desse é multitemático, e eu fiz a escolha de um tema que eu vou destacar aqui ao longo da apresentação, que, não sei se vocês já ouviram falar, se chama inteligência... Anota aí, pessoal. Inteligência artificial. Não, aqui, porque ninguém aguenta mais falar da inteligência artificial. A própria Babi, quando eu estava conversando, gente, tem que tomar cuidado para não ficar chato, hein? Tem que tomar cuidado com a inteligência artificial. Mas você sabe o que acontece? Exatamente porque está todo mundo falando, acho que vale talvez a gente fazer uma foto e tentar olhar alguns pontos que convergem nas diferentes apresentações. Fato é que está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido, é um tiroteio, só se fala disso no SXSW, só se fala disso, só se falou disso no Web Summit. A gente tem ido aos festivais, então eu estive no Web Summit anterior de 2022, não se falava nada de inteligência artificial generativa, porque foi o mês que foi lançado o ChatGPT. O ChatGPT mudou o jogo. Um ano depois, só se falava de inteligência artificial no Web Summit Lisboa, que aconteceu em novembro. O mesmo aconteceu no SXSW, o mesmo aconteceu no Web Summit Rio. Então vale a gente pegar uma fotografia. Esse negócio está voando, gente. E o que eu vou tentar fazer com vocês, eu não sou um especialista em inteligência artificial, o Jamela, por exemplo, um cara de tecnologia, certamente sabe muito mais do que eu sobre isso, o Fernando Tchê, mas eu sou um curioso profissional e eu estou tentando aqui fazer uma foto do momento para a gente pensar junto. Era exponencial a singularidade cada vez mais próxima. O Paddy Cosgrave, que é o CEO do Web Summit, voltou ao posto, né? Ele teve que sair em Lisboa, porque ele fez algumas declarações que teve um boicote contra ele, por conta da declaração dele a favor da Palestina, e aí ele saiu de Lisboa e no Rio ele se sentiu um pouquinho mais confortável para voltar ao posto, voltar ao cargo. Ele falou isso na abertura do evento. A tecnologia está se desenvolvendo em uma velocidade jamais vista. Alexander Wang é um bilionário da indústria de AI, e olha o que ele fala. Ele é muito escutado, ele é muito ouvido quando o assunto é inteligência artificial. Mais aconteceu no último ano em AI do que nos 10 anos anteriores. Então, por que vale a gente olhar agora para isso? Porque isso está acelerando numa velocidade exponencial. E a gente está vivendo algo que vai ser, de fato, uma transformação difícil de entender, porque quando você está no meio da transformação é muito complicado entender, e ele fala
da próxima versão da humanidade. Eu vou trazer o pensamento de 4 pessoas que tiveram palco no SXSW de maneira integrada. Ian B. Craft, Amy Webb. Amy Webb é uma palestra que bomba de brasileiro, a gente até brincou. Ela fez saudação em português, para vocês terem ideia, no SXSW. Esse camarada é o Ray Kurzweil, que escreveu que a singularidade está próxima. Ele escreveu esse livro no início dos anos 2000 e ele voltou ao palco do principal festival de inovação do mundo porque aquelas loucuras que ele falava em 2004 parece que estão se confirmando. E a Sandy Carter, que também é uma pessoa que tem uma trajetória muito interessante de tecnologia e tem uma visão de como a gente, como líder, tem que aplicar isso no nosso negócio. Bom, falando dessa realidade exponencial, a gente tem muita dificuldade de pensar de forma exponencial, porque a gente não vê o mundo dessa maneira, né? Então, o próprio Ian B. Craft, na palestra dele, falou assim, se eu andar 30 passos, talvez eu chegue ali na Mari, que está ali na parede, talvez eu chegue ali. E a provocação mas e se eu colocar 30 passos exponenciais, onde eu chego? 30 passos exponenciais, onde será que a gente chega? A gente chega na Lua. Olha como é difícil pensar de maneira exponencial dentro do nosso mundo linear, da passagem do tempo linear. E o que acontece? Olha o que o ChatGPT, eu falei da onipresença da inteligência artificial generativa. Mas isso já não é novidade, o ChatGPT não é novidade, a tecnologia já estava... Não, a tecnologia já estava aí. O ChatGPT ele organizou de uma maneira que ele fez esse fenômeno aqui. Ele conquistou 100 milhões de usuários em 2 meses só, enquanto o fenômeno TikTok demorou 9 meses para chegar em 100 milhões de usuários. Isso muda o jogo, isso muda a sociedade. O próprio técnico de tecnologia que faz IA, ele não tinha ideia que ia acontecer um bicho desse, que ia surgir uma plataforma dessa. Ninguém tinha ideia no mundo da tecnologia que ia surgir algo que ia transformar, na verdade, a maneira que a gente potencialmente trabalha, vive dessa maneira. Só que o que está em jogo não é só um assistente pessoal. O que está em jogo é a nossa interface com o digital. Por que tem tanto olhar para o ChatGPT? Hoje, quando você pensa na sua interação com o mundo digital, você pensa numa tela do Google, em branco, que você vai digitar alguma coisa, ou você pensa, se você tiver 20 anos de idade, tem algumas pessoas aqui, numa tela do TikTok do celular. É a sua interface, a sua interação com o mundo digital. Eu começo a navegar por meio desses canais. E o que o ChatGPT faz? Ele bota em xeque o domínio do Google de mais de 20 anos desse monopólio. Porque na hora que você tem esse oráculo, entre várias aspas, você pode ter uma interface com o mundo digital diferente da que você tem hoje. E olha que interessante, os modelos de linguagem, os LLMs, né, que são esses modelos que estão por trás da inteligência artificial generativa, eles estão evoluindo de 5 a 10 vezes por ano. Em março de 2029, ou seja, estou calculando aqui há 5 anos, se a gente avançar na velocidade 5 vezes por ano, porque pensa comigo, a tecnologia do ChatGPT, só para pegar como exemplo, porque fica um exemplo mais fácil. Ele, no início desse ano, quando terminar o ano, ele vai ter um modelo por trás que é 5 a 10 vezes mais capaz. Ele vai ser de 5 a 10 vezes melhor do que ele é hoje, no início do ano. Isso, pensado de maneira exponencial, porque você vai colocar isso em cima do que vai ficar melhor a cada ano, significa que em março de 2029... se ele caminhar uma taxa de 5 vezes de aumento da capacidade, a gente vai ter um ChatGPT que é 3.000 vezes mais capaz. Se ele avançar numa taxa de 10 vezes, a gente vai ter um ChatGPT que é 100.000 vezes mais capaz. Não, mas o Midjourney ele faz um 6º dedo. Você está de brincadeira, meu amigo? O 6º dedo não vai ser resolvido com uma tecnologia 100.000 vezes mais capaz? Não, mas ele é burro. Graças a Deus que ele não é ainda tão inteligente. Mas vai ser 100.000 vezes mais capaz, potencialmente. Então, a gente está, potencialmente, há poucos anos de uma inteligência artificial generativa, para pegar esse exemplo nosso do dia a dia, 100.000 vezes mais capaz do que a gente tem hoje. Isso muda o jogo. E por isso que é interessante a gente falar, tem muito estudioso que fala que a IA é underhyped, né? Assim,
O que se fala ainda é pouco perto do que é a transformação que pode acontecer. E eu sei que a gente está perdido. A ideia aqui é a gente chorar junto. Não, brincando. É a gente refletir junto. Beleza. O David Payne, que é o vice-presidente da OpenAI, teve um palco no SXSW e ele hoje virou uma figura muito visada e, de certa maneira, até controversa, né? Mas ele falou o seguinte, que ele olha para o filho dele e imagina um mundo de possibilidades a que o filho vai ter acesso, porque o mundo que o filho dele vai viver, de fato, vai ser muito diferente. O presidente da IBM Brasil, que teve palco no Web Summit Rio, falou sobre isso, né? Porque é evidente que a inteligência artificial pode transformar o nosso processo em mais rápido e mais barato, mas, na verdade, ela também permite que a gente faça coisas que a gente não imagina hoje. A Amy Webb, que é essa futurista popstar do SX, ela fala o seguinte, que não importa onde você está hoje, você pode ser um baby boomer, um geração X, um geração Z, alfa, um millennial, não importa, porque no futuro a gente vai ser conhecido como a geração da transição, a geração que está vendo essa revolução, que vai acontecer de uma maneira mais rápida do que foi a revolução digital. O Ian B. Craft coloca isso, né, que em 2050 a gente vai avançar a cada 5 anos no que hoje corresponde a cada 100. Então, em 2050, a cada 5 anos vai ser o equivalente a um desenvolvimento do que seria 100 anos na lógica de hoje, e para isso não tem como a gente não fazer, quando eu coloco esse ponto, não fazer uma ponte com este camarada, o Ray Kurzweil, que escreveu esse livro da Singularidade Está Próxima. Ele pegou um termo que é um termo que vem da física, da singularidade, quando você está se aproximando no buraco negro, e você entra no horizonte de eventos do buraco negro, a lei da física deixa de valer, porque você vai ter ali, no buraco negro, a densidade, né, é um corpo de uma massa que tende a esse infinito e vira uma gravidade que tende ao infinito, e isso ferra a conta, né, ferra a física como a gente conhece. Então, o que os físicos falam é que, olha, pode acontecer tudo a partir dali. Tanto que no Interestelar, né, o cara volta para o passado, ele vê a filha, fala assim, quando você consulta lá, vai ver os físicos falando sobre aquilo, pode fazer, pode ser que seja. Porque ali, o mundo como a gente conhece, deixa de valer. E ele usou esse termo da física da singularidade para falar sobre o que a gente estaria para viver quando a gente atingisse a singularidade como sociedade, a tecnologia jogando a gente para um momento de singularidade, que na avaliação dele está para acontecer em 2045. O que ele vai colocando nesse pensamento dele, né? Que em 2029 a gente vai ter uma máquina que passa no teste de Turing, então a máquina passa a ser reconhecida como humana, a gente não consegue mais identificar máquina ou ser humano, esse é o teste de Turing. Ele coloca que em 2045, então, a gente viveria essa singularidade tecnológica. Ele pegou esse termo emprestado da física, como eu coloquei. E o que seria isso? A gente vai ter um momento, segundo o Ray Kurzweil, que o seu cérebro vai estar conectado na cloud, né? E o seu cérebro conectado nessa nova realidade, você vai ter um cérebro que é 1 milhão de vezes mais capaz do que ele é hoje, né? E isso daria início, nas palavras do Ray Kurzweil, que voltou para o SXSW para falar essas loucuras lá, que a gente então vai entrar no momento do transhumanismo, em que a gente vai ter a imortalidade biológica, a gente vai poder viver centenas de anos, porque a gente vai conseguir antecipar problemas de saúde. Então, segundo ele, você não morre mais de um ataque do coração. Você pode morrer atropelado por um caminhão, então tem que continuar tomando cuidado, porque é a mortalidade, tá? Mas você, por causas naturais biológicas, você não teria mais como morrer, porque você vai ter essas informações chegando de maneira antecipada num modelo meio Minority Report, você já sabe antes o que vai acontecer com você. Ele é tão radical que ele fala que nos próximos 5 anos a gente vai ter a tecnologia para viver centenas de anos. E ele é um otimista. O Ray Kurzweil é considerado um otimista exagerado por muitos estudiosos, porque ele fala dessa economia da abundância gerada pela tecnologia, que a gente vai viver numa sociedade que vai ter fartura por conta da tecnologia.
E, claro, ele fala, o grande ponto dele é esse dispositivo homem-máquina, esse cérebro milhões de vezes mais capaz do que a gente tem hoje. Mas, de certa maneira, também tem gente que coloca que a gente já é meio homem-máquina, né? Basta a gente pensar que se você, por um momento, perceber que o celular não está próximo, o que eu estou falando vira baleiês, e você não escuta mais nada e você vai se levantar. Eu acho que foi no café. Não, eu fui no banheiro. Essa máquina tem uma importância na vida de cada um de vocês que é como perder um filho na praia, para quem é mãe. Tô falando mentira, não? É verdade, né, Lívia? Perder filho na praia e o celular é a mesma gravidade. E é isso, mas imagina se ela não tivesse o celular para fazer o que ela está fazendo. Gente, o celular tem uma importância na nossa vida, que se vocês forem roubadas, aconteceu isso com a Rafaela, ou se perder o celular, no dia seguinte você vai arrumar um outro, você vai dar um jeito, porque o celular virou parte do nosso corpo. Mas como é que eu vou ficar sem um braço, gente? Me arruma outro braço. É por aí. Então, de certa maneira, quando ele fala do dispositivo homem-máquina, o que poderia ser louco no início dos anos 2000, onde o celular não tinha essa onipresença, agora já começa a fazer mais sentido. Ah, tá, um dispositivo que conecta, pode ser que sim. E aí, perguntando para ele, quando o jornalista perguntou para ele, mas como que vai ser esse homem-máquina? Fala aí. Ele falou assim, cara, é como você perguntar para um rato o que seria ter o cérebro humano. Evidentemente, talvez a gente não tenha capacidade cognitiva de entender o que seria isso. Mas a gente já começa a ver algumas coisas acontecendo, né? A Neuralink, ela já tem essa história muito interessante. Recentemente, eles implantaram um chip num tetraplégico e ele conseguiu jogar xadrez. Então já é o dispositivo instalado no cérebro obedecendo a comandos. Isso não é uma novidade exatamente, isso já está sendo estudado pela ciência há algum tempo, mas a Neuralink mostrou esse caso, essa aplicação. Pode aumentar um pouquinho, Gabriel? O que eu acho interessante aqui, pessoal, é porque quando a gente fala de tecnologia, não é o que ela é hoje exatamente, é para onde ela aponta. E quando a gente vê um ChatGPT que ainda comete deslizes evidentes, quando a gente vê um Midjourney colocando um sexto dedo e por aí vai, você entende que mais importante do que é a aplicação hoje é para onde isso pode estar apontando. Como que isso pode influenciar o nosso trabalho, né? Esse gráfico eu adoro como forma de analisar o que está acontecendo e como que as empresas têm que olhar para o desenvolvimento tecnológico. É o Martech Law, né? Pensa que a tecnologia está nessa linha amarela. Ela sempre foi assim. Ela sempre está na curva exponencial. Só que o que está acontecendo hoje? A curva está acelerando. Isso aqui está ficando mais rápido, mas sempre foi uma curva tecnológica exponencial. E como que as empresas, as organizações evoluem? Elas evoluem de maneira logarítmica. Então elas estão aqui abaixo. Ó. E o que vai acontecer? De tempos em tempos, ou você quebra o teu modelo de operação, ou alguém vai quebrar por você. Pensa o seguinte, a Kodak. Ah, não, estou aqui de maneira logarítmica. Ah, mas surgiu isso aí, digital. Deixa, eu tenho um mercado. Tá bom. Em algum momento, alguém chega e lança uma tecnologia, um negócio, desculpa, que tem um gap menor para esse desenvolvimento tecnológico. A gente nunca vai equiparar, é evidente que não, mas a briga é aqui embaixo. Pensa nos dois caipiras que olham para a onça, aí um caipira começa a calçar um tênis, aí o outro vira para esse, você vai correr mais do que a onça com esse tênis? Você acha? Senão eu preciso correr mais do que você. As empresas vão estar brigando entre elas aqui, enquanto a tecnologia está mudando o que você pode produzir, como você pode produzir, mas mais do que isso, como a sociedade vive. No momento que está todo mundo no TikTok,
perguntar aqui como que a sua empresa está lidando com isso. No momento que você tem novas ferramentas de trabalho, por exemplo, com inteligência artificial, como que você vai operar? Então, isso sempre foi assim, as empresas precisavam quebrar o modelo para diminuir o gap, bora, e começa de novo, sempre foi, só que agora tem que ser mais rápido. As empresas têm que quebrar o modelo de maneira mais rápida, senão alguém vai quebrar por você. Ah, não, mas eu tenho um negócio de locação de fita que eu inventei aqui, tem uma inovação muito bacana que é o drop. A pessoa chega com a fita e ela coloca no drop, tá? Alguém vai quebrar o seu negócio por você. E eu acho que isso aplica para várias indústrias, né? Então, o que o Ian B. Crafts coloca é que os empregos estão mortos, mas o trabalho está mais vivo do que nunca. E que você não cresce no nível da expectativa que você tem, mas no nível do seu sistema. Por isso que você precisa, de vez em quando, quebrar para construir um novo. Quebrar, e na lógica dele, a gente está vivendo um momento em que boa parte dos sistemas vão ficar obsoletos rapidamente. A gente costuma organizar as empresas em departamentos, então está aqui a liderança, né, a gerência, em departamentos. E a expectativa é que cada um desses colaboradores tenha algumas habilidades, né, que estão ali marcadinhas em amarelo, né? Então, cada um com a sua habilidade, escolhido para essa função, dentro do seu departamento. No final, cada colaborador não vai ter exatamente aquelas habilidades que a gente contratou. Ele não é tão bom no PPT, esse cara aqui, mas ele tem outras que você não esperava, está aqui, tudo dentro do game, e ele tem uma área de atuação dentro do departamento, beleza? Costuma ser assim. E com essa combinação da IA e automação, o que está no jogo? Um novo modelo de trabalho, em que o colaborador começa a entrar em diferentes departamentos. A lógica departamentalizada, me ajuda aí, por favor, departamentalizada, obrigado, Cris, deixa de valer, passa a ser uma coisa fluida. Ele vai circular entre os diferentes departamentos. E ele vai ter, em determinados momentos, habilidades que vão ultrapassar o escopo daquela empresa que foi inicialmente dado para ele. Essa é a realidade do próximo presente, para falar que é o futuro que já está ali na cara do gol. Então, não é mais departamento, é fluido e, eventualmente, até descobrindo coisas que vão além do negócio inicialmente traçado dentro da empresa. Só que quando a gente bota a legendinha para a gente entender, olha que interessante. Em amarelo, as habilidades que só o humano pode fazer são aquelas coisas que você contratou a pessoa, algumas que você nunca pediu, mas que ele tem habilidade para ajudar em outros departamentos. Tem habilidades que esquece, serão substituídas pela IA. Ah, não, mas a minha função é ficar aqui na loja contando quantas pessoas entram na loja. É sério que sua função é essa? Será que essa função vai ser automatizada? Que bom que essa função vai ser automatizada, pelo amor de Deus. Então, essa você esquece. E isso vale para provavelmente todo mundo que está aqui, alguma parte do seu trabalho vai ser automatizado e isso pode ser bom. E, na verdade, eu diria mais, isso é inevitável, de certa maneira, como a gente brigar com a gravidade. Agora, a coisa começa a ficar interessante quando você olha para as novas habilidades que as pessoas só poderão fazer com a inteligência artificial. Aí a coisa fica interessante, que é a combinação do humano com a IA. Isso vai permitir que as empresas ampliem horizontes e atuações. Então, não é mais só o que você tem como habilidade, tem parte que você vai ter que tirar da frente, que vai ser automatizada pela inteligência artificial. Agora, tem novas habilidades que você vai descobrir que você não sabia, como disse o presidente da IBM, porque na combinação com a inteligência artificial você vai conseguir chegar, eventualmente, navegando com o teu negócio de uma maneira mais fluida do que ele faz hoje na lógica de departamento. É o que o Ian B. Crafts coloca como generalista criativo. O mundo deixa de ser desses especialistas, é um generalista que tem esses skills e que consegue circular pelos diferentes departamentos. São os times coelho, ágeis, rápidos, que conseguem se deslocar. Na visão deles, as empresas vão se tornar menores, em certa medida.
Então, empresas menores, generalista criativo, ágeis, empresas ágeis, times que vão circular para além de um departamento, descobrindo novas habilidades. Essa frase eu acho que representa muito esse momento, né, pessoal? O problema não é o computador pensar como uma pessoa, mas a pessoa pensar como um computador. Olha que interessante isso daqui. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, ele faz parte de um grupo de WhatsApp dos CEOs da tecnologia, né? E aí, na fofoca dos caras lá, eles se perguntam quando vai ser, já tem uma aposta de quando vai surgir a primeira empresa unicórnio, empresa que vale mais de $1 bilhão, que ao invés de ter milhares, ao invés de ter centenas de pessoas, vai ter um cara. Só que é um cara habilitado pela inteligência artificial. E ele fala isso aqui no vídeo. Highly performant, smaller teams, thanks to these tools and these technologies, you're going to be able to do so much more. Is that a trend you're seeing from the startups growing around y'all in Cerebral Valley? We're going to see 10-person billion-dollar companies pretty soon, like billion-dollar valuations. And the thing that in my little group chat with my tech CEO friends, there's this betting pool for the first year that there's a one person now will happen. Isso é preocupante em certa medida, pessoal, né? Acredita-se que a gente vai viver ainda dentro dessa década, a gente vai ter o primeiro trilionário, a primeira pessoa que vai ter $1 trilhão na conta bancária. Evidentemente, isso gera problemas absurdos para a economia, para a democracia, para a sociedade como um todo. E você vai ter um digital twin, que você teria, então, o seu gêmeo no trabalho. Olha que interessante esse conceito, né? Que você, no computador, você vai passar, a gente viu um relatório da NVIDIA, em que eles mostram que a IA vai estar no seu computador. Você vai ter a IA na cloud, mas você vai ter na sua própria máquina, que vai cada vez mais entender sobre você. Então você teria um momento em que essa IA vai construir o segundo cérebro teu, pegando as suas anotações, o seu PPT, as suas propostas, os seus e-mails, as suas conversas de WhatsApp. Aí no final eu vou entendendo mais ou menos o que você gosta, o que você não gosta, seu jeito de gerir. E, eventualmente, o Glaucio me chama para uma reunião e, na verdade, nem eu nem o Glaucio estaremos presencialmente na reunião, mas os nossos avatares, os nossos gêmeos digitais. A gente vai estar tomando vinho? Boa. Bora agora? Vamos lá. Mas essa seria uma realidade, porque se você já viu aquele negócio, aquela camiseta, é maravilhosa, né? Eu nunca comprei para não gerar constrangimento, mas mais uma reunião que podia ser um e-mail, sabe aquilo? Nesse caso, você bota o avatar para discutir e no final você dá um check. Cara, tem 1 milhão de coisas que a gente discute no dia a dia que se você tivesse esses dois avatares conversando e no final você só fala, confirma, valida ou não valida? Valido. Facilita a vida? É assustador, claro que é assustador. Mas, evidentemente, um momento como esse aqui, turma, passa a ser ainda mais especial. Qual é a coisa que nós, humanos, podemos fazer que a inteligência artificial não consegue fazer? Muito bem. Parece estranho você estar numa reunião e não estar numa reunião, estar no seu avatar. Mas olha só isso aqui que curioso, né? Isso aqui é o primeiro dia desse menino na Deloitte, empresa de consultoria. E aí ele está no primeiro dia dele de trabalho e o que ele faz? Olha como é que é simples isso hoje, né? Ele pega todos os diálogos que estão falados ali no Zoom, ele transcreve e está jogando automaticamente numa inteligência artificial generativa. E aí o ChatGPT está devolvendo para ele com sugestões do que ele deveria responder. Hoje isso é uma trapaça. Ele está trapaceando. Mas é evidente que se tem algo que o ChatGPT sabe melhor do que você como conduzir, talvez você não seja fundamental. Deixa com o ChatGPT, deixa com o seu gêmeo digital. Aqui eu vou botar o vídeo para vocês verem, é muito divertido, né? Porque assim, isso a gente já poderia,
com algum empenho, instalar no nosso Zoom, nas nossas reuniões do dia a dia. Well, this is your first day joining the company, and we're excited to let you lead a project from our customer, right? So this is a healthcare client, and we want you to analyze the patient flow and the operational process within the hospital. What kind of proposal that you would think about? And can you share your thoughts, and then we can discuss? Sure, that's a great question. Let me think about it. So, based on my experience as a consultant, I will approach the healthcare project by first conducting a thorough analysis of the patient flow and operational process within the hospital, right? This will involve identifying any bottlenecks or inefficiencies that may cause long waiting times for the patients. This could include things like streamlining the processes, improving resource allocation, and implementing technology solutions where it can be used. What do you think? Do you have any, so before we proceed to the next step, do you want to ask any clarification questions about this project? Yeah, sure. Could you provide more details about the current patient? Gente, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, isso já está disponível. Então, Glaucio, quando a gente tiver uma reunião, ficar, deixa eu me pensar sobre isso, você já se ligou que eu não estou na reunião, entendeu? E aí, você tem uma situação como essa. Essa emissora sul-coreana, ela fez o avatar, o gêmeo digital, né, da repórter. Todo mundo aqui já viu que é super possível você fazer o seu deepfake. E aí, no caso, eles falaram, não, a gente vai manter o salário dela. Eles foram os primeiros a inaugurar isso. Mas ela vai estar disponível para me dar o plantão meia-noite. Ela vai estar disponível para trabalhar 24/7. Mas eu continuo trazendo você para fazer comentários no meu programa diário, porque o que eu quero é o seu comentário, eu não quero a sua descrição, né? Então, talvez o mundo do jornalismo seja menos William Bonner e mais o Boechat, Ricardo Boechat, né? Menos um cara que só está lendo notícia, mas sim um cara que está opinando, que está refletindo sobre. Então, talvez essa seja uma mudança que a gente vai ver no jornalismo, porque se for só para ler uma notícia, né, deixa com a inteligência artificial. A Sandy Carter, ela fala que a gente está nesse momento que tem que parar com a inteligência, de brigar com a inteligência artificial, e que o nosso papel como líder é preparar os times, entender esse bicho, entender quando a gente pode confiar no sistema, e tem várias questões ligadas à confiança no sistema, sem sombra de dúvida, e assegurar os valores da organização. Isso eu acho muito interessante. Cada vez mais importante o valor. Quando a gente olha para o Senac, a gente tem feito um trabalho com o Senac de posicionamento estratégico. O time está aqui, que está super envolvido, engajado nisso, junto com a Cris. O valor, o porquê, o propósito do Senac. Alguém tem dúvida que isso diferencia o Senac no horizonte, no cenário de educação? Ninguém. Então, isso passa a ser ainda mais importante numa realidade em que você tem a tecnologia nessa velocidade. Educação. Hoje se fala do Chat GPT, né, que ele está ajudando as pessoas a trapacearem. Só que, de fato, essa é, evidentemente, a forma errada de você olhar para a educação. Se as universidades e escolas estão perdendo tempo para pegar se o cara usou o chat GPT, evidentemente você está gastando esforço numa luta inútil, você está enxugando gelo. É como lá atrás o cara de matemática ficar checando, usou a calculadora ou não usou a calculadora. Já era, próximo problema, gente. Foi. E, de fato, a gente achou durante muito tempo que o texto era alguma coisa muito pessoal, muito individual, né? A gente achava que xadrez era algo essencialmente humano, e a inteligência artificial foi lá e mostrou que é melhor do que o Kasparov, qualquer celular. E o texto, que é uma coisa que sempre foi olhado como a nossa expressão e é fundamental para a avaliação na educação, agora talvez não seja essencialmente humano. E a tecnologia aqui não está necessariamente criando um problema, ela está mostrando um problema que já tinha no sistema educacional baseado na lógica industrial, apito, criança uma página em branco, bora botar conteúdo, e aí agora a gente tem que avaliar de maneira diferente, mas para avaliar de maneira diferente,
a gente também tem que ensinar de maneira diferente. E, de fato, a tecnologia pode ajudar muito a gente a entender sobre as necessidades de cada aluno e a preparar esse conteúdo para a realidade de cada aluno. Ainda hoje, conhecimento tem uma associação inevitável a sofrimento. José Pacheco, da Escola da Ponte, fala muito sobre isso, né? Conhecimento não tem que ser sofrimento. Quando eu fazia besteira na minha escola, eu ia para a biblioteca, ficar entre os livros, que lá é o castigo. Então a gente vai ter que olhar para o sistema educacional e tentar transformar isso. Talvez as escolas conteudistas estejam numa situação delicada nesse momento, né? O que será que a gente precisa trazer? O prazer de aprender, o senso de responsabilidade, evidentemente habilidades sociais, empatia, arte, cultura. Talvez a coisa esteja indo para esse lado. Criatividade exponencial. Black Mirror mostrou o que hoje é o pânico dos artistas de Hollywood, que é a história de você botar o rosto do artista num outro personagem. Eu posso botar qualquer figurante e coloco o rosto e tchau. Black Mirror mostrou isso. A dublagem está sendo transformada, né? O Brasil tem uma das melhores dublagens do mundo. A gente sabe o que isso já está causando na dublagem. Você vai ter o Brad Pitt falando em português e mexendo a boquinha em português. I love you, eu te amo, porque aquela coisa... Não, vai estar falando igual. É a dublagem aplicada, essa tradução simultânea. Muito bem. Eu acho nessa história muito divertido quando você vê o Keanu Reeves, que é o cara que fez com que a gente conhecesse o termo inteligência artificial no filme Matrix. Ele é um dos mais contra a inteligência artificial aplicada à dramaturgia, porque ele sabe que isso vai mudar muito o negócio deles, o negócio audiovisual. Ele não deixa colocar no contrato dele nada que passe por alteração depois da IA. Quando a gente fala da indústria de comunicação, teve um comercial russo em que usaram a imagem do Bruce Willis, e aí depois descobriram que ele autorizou a usar essa imagem. E isso é interessante porque o Bruce Willis está com um problema sério de saúde, e ele volta a atuar. Curioso, né? Interessante. Já tem algumas campanhas pelo mundo. No caso, o Léo Messi manda uma mensagem para você, para sua mãe, para o seu amigo, personalizada por meio da IA. Isso já está no ar. A gente viu, eu falei isso no último papo aqui do Pós-NRF, a gente viu essa campanha da Volks com a Elis Regina, e essa campanha foi muito polêmica. O CONAR depois teve que avaliar, porque, na verdade, a gente não está ainda preparado para essa nova realidade, né? Assim, quando você olha, mas já eu posso trazer uma pessoa de volta à vida? Mas eu sou o filho, eu posso fazer isso? Para estrelar um comercial, para no final da fila vender carro, eu posso fazer isso, vender um produto? Novas questões para o mundo em velocidade, em transformação acelerada. Mas eu já pegava a música dela e aplicava a música para o comercial, aí pode. Então, é uma ótima questão, não existe uma resposta pronta. O fato é que a gente trouxe a maior, talvez, personalidade feminina brasileira para estrelar um comercial. Trouxe ela de volta à vida para fazer isso. Eu contei isso também no último papo. Quem está na frente do tempo, está à frente do tempo, né? A Madonna que já disse, nada de ficar fazendo showzinho depois que eu morrer com a minha cara, nada de comercial. Vocês, herdeiros que lutem, né? Corram atrás. Novas questões, turma, para um mundo que está em transformação realmente muito acelerada. Algumas coisas interessantes acontecendo no campo da música, né? O Kiss falou que vai se aposentar. Eles fizeram o último show no final do ano passado no Madison Square Garden e falaram, a gente está largando a baqueta, está largando o microfone, mas a gente fez um acordo com uma empresa que vai ter todos os direitos da nossa imagem, então a gente continua vivo para sempre por meio da inteligência artificial. Fizeram a modelagem deles, fizeram um trabalho direitinho e hoje a turma toca o que vocês quiserem por realidade virtual com esses avatares, né? Com a inteligência artificial. Realidade virtual não, né? No caso, eles são reconstruídos e podem assumir formas, podem até fazer um show num palco por meio desses avatares. Eles estão mostrando para onde está indo essa indústria, onde pode ir essa indústria. É bom, é ruim, é novo. Talvez um fã do Kiss curta isso. E certamente eles gostaram também que eles botaram uma bolada no bolso
no momento que eles estavam decretando a aposentadoria. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver esse Sora. O Sora é o ChatGPT de vídeo, né? Ele é também da OpenAI e ele bagunçou o mundo quando ele mostrou essas imagens geradas a partir desses prompts básicos. Ainda está numa versão restrita, o Sora, mas o Sora pode mudar muito a maneira que a gente produz conteúdo, consome conteúdo, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja no cinema. Isso muda o jogo, galera. Isso aqui é muito assustador, porque você já não consegue mais identificar se é real, se é filmado ou se é digitalizado, se é inteligência artificial. Quando você não consegue identificar, olha como isso pode mudar o cinema, olha como isso pode mudar a maneira que as coisas são produzidas. A gente vai ver isso nos próximos anos. Existe um grande apelo da comunidade internacional para que isso não seja habilitado na sua versão completa antes das eleições americanas, que acontecem em outubro desse ano, das eleições presidenciais. Isso pode gerar uma séria discordância nossa sobre o real, efetivamente. E aí tem gente que fala, não, mas eu não quero esse negócio de inteligência artificial na minha vida. Tá, vai estar no seu Office. Você vai poder fazer uma apresentação como essa com um copiloto que vai te ajudar. Vai começar a fazer os slides, já vem o texto, você vai montar uma proposta comercial que já vem pré-formatada. É um copiloto. Isso já está funcionando. Alguém aqui já está usando o Copilot? Só para saber. Aí, tem bastante gente até. Em pouco tempo estaremos todos com superpoderes. Oli Bjorn, esse cara é da indústria de games e de computação espacial. E ele fala hoje da tecnologia para a gente criar um game que já está disponível. Eu que sou da época do Atari, hoje você estala um dedo e você pode, com um prompt básico, criar um game que você vai jogar segundos depois. Isso mostra um caminho da indústria de game, mas também da forma de você criar essas realidades virtuais. E aí, claro, a gente pode olhar para os perigos que estão associados com essa nova realidade exponencial. Primeira coisa que vale o registro, tá, turma? Tem uma grande discussão em cima de como esses dados são tagueados, o ChatGPT e as outras inteligências artificiais generativas. Porque ele tem que entender o que é tóxico, o que é proibido, o que é crime, o que é pedofilia. E, para isso, tem que ter gente lá tagueando o texto. Geralmente, quem faz isso são países em que se fala a língua inglesa e pessoas que são extremamente mal remuneradas, né? Então, no caso, Quênia é um país onde eles trouxeram essa questão, né? Pagando $2 para as pessoas treinarem a IA e sendo expostas a um abuso, porque a pessoa fica evidentemente abalada psicologicamente vendo conteúdo tóxico do início ao final do dia, e isso trouxe atenção para... Por trás dessa mágica tem gente sendo triturada, por trás dessa mágica da inteligência artificial generativa. Para ter mais qualidade na informação que ele vai trazer, tem que ter gente tagueando esse conteúdo, dizendo para a máquina, isso é crime, isso é podre, isso não pode, isso é proibido. E aí, vale, quando a gente fala de perigo da inteligência artificial, fazer a ponte com preconceito algorítmico. Emily Chu, que é essa COO da TBD, ela teve palco no Web Summit Rio, ela falou que o caminho para a gente diminuir o preconceito de máquina é a inclusão, novas pessoas programando, novos dados no sistema, é mais. E olha quem é a líder disso no mundo hoje. Essa pessoa é incrível, super recomendo o conteúdo dela na internet. A Joy Buolamwini. Ela tem algumas apresentações, ela se considera uma poeta do código. Ela é uma profissional de programação e ela mostrou que lá atrás, isso já tem 8 anos, os sistemas de reconhecimento facial não identificavam o rosto dela, uma mulher negra. E ela viajava, ia para diferentes partes do mundo e o sistema não reconhecia o rosto dela. Ela falou assim, mas por que está acontecendo isso? Ela descobriu que a base do código que estava por trás desses sistemas de reconhecimento era a mesma. Essa base não tinha dados suficientes de pessoas negras, menos ainda de mulheres negras, e o resultado é que ela não era vista como um rosto humano. O rosto não era identificado. E ela tinha que usar uma máscara branca. E aí, quando ela botava essa máscara branca no rosto,
a inteligência artificial reconhecia o rosto dela. Então ela criou esse lema do unmasking, para mostrar de fato o que estava por trás e pleitear que a gente não permitisse que as novas tecnologias trouxessem preconceito no código, porque aí o negócio escalona numa maneira impensável. Uma coisa é você ter um indivíduo racista, outra coisa é você ter o código. Uma pessoa misógina, outra coisa é o código trazer isso. O poder de escala é absurdo. E ela, no SXSW, estava trazendo o livro dela, o Unmasking AI, onde ela coloca o problema atualizado para a situação da inteligência artificial. Ou seja, o potencial destrutivo é ainda maior. Olha que interessante que ela mostrou. Oprah Winfrey, artista, jornalista, uma das pessoas mais famosas do mundo, na verdade, na atualidade. Para o sistema de reconhecimento de rosto da Amazon, ela é homem com 76% de certeza. Ela mostra como o problema que ela denunciou há 8 anos continua acontecendo com a inteligência artificial. Serena Williams, por essa inteligência artificial chinesa, é homem com certeza. Michelle Obama, 79% de ser um homem. E aí, eu faço a ponte com a Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, que falou isso, né, que não é possível a gente criar soluções completas sem diversidade no desenvolvimento da tecnologia. Gente, isso é que é a beleza da história. É porque não é só sobre ser inclusivo, é porque não vai funcionar se você não tiver essa diversidade de olhar na produção, na criação. Vai ser uma solução pior, evidentemente, porque não vai atender todo mundo. Discordância sobre o real. Olha que interessante, isso aqui eu botei hoje, gente, essa informação. Storyfile, esse é um projeto que você vai colocar seus dados nessa plataforma e fica lá. Quando você não estiver mais aqui, se a previsão do Ray Kurzweil não confirmar, né? Se você não durar para sempre, os seus descendentes, os seus familiares podem acessar esse conteúdo e conversar com você. E, eventualmente, quando você for um tataravô de alguém, você vai poder refazer parte da sua árvore genealógica acessando um sistema como esse, Storylife. O projeto do fundador é esse. Eu quero fazer a árvore genealógica das pessoas a partir do momento em que eu tenho esse tipo de tecnologia disponível. Você vai poder conversar com essas pessoas. Todo mundo viu a imagem do Papa Balenciaga, ficou muito pleiba, mas ficou maneiro, ficou legal. Só que ele foi acusado de vaidade, pecado importante, mas ficou legal. Só que para ele foi fácil, ele só falou, cara, não sou eu, tá tudo certo. Mas o que está acontecendo com essa tecnologia? Essa foi uma fala do André Ferraz no Web Summit Rio. Hoje é possível pegar uma simples foto de uma pessoa e torná-la viva, o que traz evidentes problemas para a segurança de dados. Isso daqui, gente, isso aqui é um exemplo da aplicação dessa tecnologia, tá? Você pega essa imagem desse rapper americano e você, com a foto, uma foto do Coringa, ele faz o vídeo com o Coringa. Ainda é tosco, mas não é o que aponta. Olha só. Impressionante, né? Você já tem uma plataforma como essa, Deepface Live, que você troca o seu rosto ao vivo. Este menino virou essa menina. Então, daqui a pouco vai ser difícil acreditar na reunião de Zoom que você está presente. Então, eu não estarei presente, vou botar lá o meu twin e eu ainda vou botar um desse para disfarçar. Aí você não aparece mesmo. Só que isso começa a ser usado pelo crime. Isso aqui ficou famoso no final do ano passado. Golpistas deram um golpe num pobre de um funcionário que participou de uma reunião com 12 pessoas e todo mundo era de mentira. Só ele era de verdade.
Transfere, meu filho. Tava o chefe do chefe, o par do chefe, todo mundo assim, ó, transfere, pode transferir. Vai lá, dá o enter. Ele deu enter e virou notícia, tá aí, ó, o CFO. Vale a gente olhar para o crime, vale a gente olhar para a pornografia, que os dois usam a tecnologia sempre, evidentemente, para os seus próprios interesses, contra necessariamente, desconsiderando esse olhar para a sociedade. A Amy Webb fala isso, né, que a inteligência artificial pode criar um evento fake que causaria uma guerra no mundo. O que ela está falando, gente? Ela está falando de um evento que poderia ter assessoria de imprensa, matéria de jornal, o vídeo, tem o cara no TikTok fazendo o vídeo no TikTok, tudo feito de maneira artificial. E só que por diferentes ângulos. Você fala, é verdade, aconteceu. Tem a matéria do jornal, tem o comentário do especialista, tem o vídeo de quem estava lá, mas é tudo mentira. E a gente pode chegar nesse momento em que este tipo de evento cria uma guerra mundial, na avaliação do Amy Webb. E tem já aqui um exemplo tosquinho, mas o Pentágono pegou fogo no ano passado, viralizou, só que era mentira. E aí depois tiveram que falar, gente, é mentira, tá aqui, ó, fake foto, e se você for olhar, é tosco. Mas é claro, a gente tem que olhar para o que isso pode virar. O Zelensky pediu para as tropas se entregarem. Vamos entregar, pessoal, um vídeo. Então, isso sendo usado na guerra, que é a preocupação da Joy Buolamwini. Ela fala que a grande preocupação dela é a utilização da IA na guerra. Existe uma entidade chamada Stop Killer Robots, que denuncia isso há muito tempo, que é você já tem dispositivo na guerra, que é drone tendo reconhecimento facial, indo para matar pessoas, é tanque de guerra, são dispositivos de guerra não tripulados. Olha que pedido singelo dessa entidade, mas que a gente não deixa a decisão de matar ou não para uma máquina. Chegamos a esse ponto, né? Assim, que seja pelo menos um ser humano por trás desse gatilho, porque eu posso julgar essa pessoa por crime de guerra. E muitas dessas tecnologias, segundo a própria Joy Buolamwini, já estão sendo utilizadas em guerras e conflitos que estão acontecendo hoje. Recomendo esse documentário, Immoral Code, que fala muito dessa questão. É produzido pela Stop Killer Robots, que fala dos desafios nessa questão do desenvolvimento da tecnologia que está sendo usada para a guerra. Destruição de reputações. 96% dos deepfakes do mundo tem conteúdo sexual explícito de mulheres que não consentiram a produção. Isso é, evidentemente, um grande problema. E está completamente sem controle, né? O que se coloca é que o deepfake já é uma categoria da pornografia, que é pegar o rosto de uma celebridade e aplicar no vídeo. Até aí, as celebridades têm como, minimamente, juridicamente, tentar se defender. O problema é quando você começa a ter isso nas escolas, com os adolescentes. O que eu tenho dito, pessoal, é que a gente está vivendo um momento em que o bullying não tem nada a ver com o que o bullying era no passado, que nem chamava bullying. Ele pode destruir a vida das pessoas real. E não só das meninas, dos meninos, das famílias como um todo. Teve um caso no Santo Agostinho que ficou famoso, não tem legislação para isso. E é por isso que a gente precisa cada vez mais de tecnologias como a Sensity, que são para checar se tem deepfake ou não tem deepfake. É uma corrida de gato e rato, é como o antivírus no passado, surge um novo vírus, eu vou atrás e assim vai, mas hoje a gente está nesse momento discutindo formas de evitar o deepfake ou de identificar, maneiras de identificar essa tecnologia. Reféns de nossas ações, isso aqui quem colocou foi a Amy Webb. No momento que você tiver câmeras por diferentes lugares, o Harari fala disso também, e no momento que você tiver computadores na face das pessoas, cada vez mais a sua pupila vai entregar, porque a gente vai ter como identificar o que você vai fazer antes de você fazer. Se aquele conteúdo, por exemplo, se o conteúdo que eu estou falando aqui está sendo extremamente monótono ou não, pela pupila você consegue identificar. Isso, evidentemente, tem uma utilização positiva no ensino, nas escolas, mas é um perigo no momento em que empresas podem ter acesso ao que você está pensando antes de você efetivamente agir. E se aquilo está fazendo
sentido para você ou não. O Harari, o Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, o que ele coloca, ele como homossexual, é que se ele vivesse no mundo hoje a adolescência dele, talvez a máquina soubesse antes dele da preferência sexual dele. Curioso, né? A pupila seria uma questão que entregaria a gente, daria informação para quem a gente eventualmente não autorizou. Essa segunda parte é bem rápida, galera. Já estou chegando aqui ao final da apresentação. O que eu coloco diante desse mundo... Está todo mundo aí? Todo mundo apavorado? Vamos tentar aqui colocar um caminho. A proposta de criar uma nova narrativa. O Daniel Kwan, ele é um diretor e roteirista daquele filme maravilhoso, que é Tudo ao Mesmo Tempo, Toda Hora. Eu esqueci um filme... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme é brilhante, né? E ele disse isso no palco da SXSW, que a gente precisa criar uma nova história compartilhada. Isso bateu em mim muito forte. Porque o que eu entendi disso e o que eu entendo, no final, que ele queria dizer? A gente vive uma policrise. Na saúde, no clima, no aspecto social, é uma crise grande. Crise do clima, a gente está passando dos pontos de não retorno, segundo alguns especialistas em vários aspectos. A gente tem uma crise social, há a possibilidade da gente ter o retorno de uma pandemia nos próximos 10 anos, é uma chance que os especialistas colocam como concreta. Temos um desequilíbrio social absurdo, isso aqui é pornográfico, 54% da nova riqueza gerada no mundo vai para 1% mais rico, enquanto apenas 0,7% acaba nas mãos da metade mais pobre da população mundial. A desigualdade, que é um absurdo no Brasil, que sempre foi um problema, hoje é um problema mundial de larga escala, porque está piorando, está ficando ainda mais desigual o mundo. A Oxfam fala, de 2020 para cá, os 5 homens mais ricos do mundo dobraram a fortuna, enquanto os 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. E isso nos leva a buscar um novo acordo social, uma nova história compartilhada. O Yuval Noah Harari, ele fala que o que diferencia a gente é a capacidade de acreditar em ficções. Ele fala que foi isso que fez com que o homem dominasse o mundo. Enquanto os outros primatas, no máximo, formam grupos, inclusive os neandertais, de 20 indivíduos, porque eu preciso conhecer 20 indivíduos. Aliás, essa é uma lógica que vale para a gente só consegue efetivamente conhecer para valer 20 pessoas. Enquanto essa foi a origem dos homos, chega o Homo sapiens e ele, por meio das histórias, por meio desse mundo cognitivo que a gente passa a acessar um conjunto simbólico que não faz parte da realidade física presente, eu consigo me conectar a um grupo muito maior de pessoas e de indivíduos. Então, por exemplo, os Homo sapiens conseguiam se unir a 200 pessoas, 250 pessoas, porque todas essas pessoas compartilhavam o Deus Sol como guia. Então, pelo Deus Sol, eu vou lá e brigo e ganho dos 25 neandertais. Essa é um resumo dessa teoria do Harari. A gente dominou o mundo por meio das ficções, essa capacidade que tem da gente se unir em grupos grandes. E o que o Marcelo Gleiser fala, que estava no Rio Innovation Week, é que a ciência foi capturada pela narrativa dos donos do poder. Ele fala que é a hora da gente parar de arrancar as entranhas da Terra e encontrar uma outra compreensão do progresso. O que ele quer dizer quando ele fala que a ciência foi capturada pelos donos do poder? A gente separou o homem do céu e a Terra virou recurso natural para a gente explorar. Os animais, a própria lógica dos outros indivíduos, a gente deixou de efetivamente sacralizar a realidade visível. Isso foi para longe. Ele diz que a gente conhece alguns planetas pelo universo, nesse universo vasto, e a gente sempre vê problemas nesses planetas. Ele fala assim, cara, a Terra, no final, é um planeta muito raro. Então a gente tem que parar com esse discurso da ciência que não somos nada, que o universo lá fora é gigante. Tipo assim, não, é o contrário. Cada vez mais a gente entende que nós somos a consciência do universo e nós temos a possibilidade de mudar a história do nosso planeta. Ele fala de uma realidade em que o animismo era dominante. Então, a realidade presente, eu adorava a água, você sacralizava o sol, a árvore, o mundo presente. E nesse momento, de certa maneira, o mundo sacralizado fazia sentido na visão dele, de cientista, um cientista que deu a volta, porque você estava efetivamente sacralizando o que te fornece a vida.
E no momento que surge o politeísmo no primeiro momento e o monoteísmo, o céu, o sagrado vai para o céu e a terra vira recurso. Vira recurso para a gente explorar. E ele fala, então, dessa necessidade de ressacralização. Isso se conecta com essa apresentação que teve no SXSW dessas duas astronautas. E uma pergunta que chegou para elas, muito interessante, elas estavam da estação espacial falando com o festival e perguntaram para elas qual era a diferença de olhar a Terra por esta nova perspectiva. E elas falaram que a Terra é menor e mais frágil do que parece, muito menor e mais frágil do que parece. O que reforça, na minha visão, a necessidade que o Glaser é tão empenhado em difundir, em levar. O Glaser é um cientista que deu a volta, pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Rio Innovation Week. Eu também falei no Rio Innovation Week. Ele é uma pessoa muito humilde, que tem uma crítica muito contundente à própria ciência. Mensagem final. Eu acredito que o momento mais do que nunca é das marcas idealistas. E eu acho que o Senac é uma marca idealista, por exemplo. Acho que essas marcas estão hoje numa posição diferente por dados como esse. Hoje as pessoas esperam mais das empresas para resolver os problemas que a gente tem no futuro do que de ONG, governo, do que mídia. As pessoas querem saber o que a empresa vai fazer com relação ao aquecimento global, o que a sua empresa vai fazer com relação ao empobrecimento da população, o que vai fazer com a periferia. As empresas precisam entrar no game para valer. Nunca vai ser sobre tecnologia somente. Essa frase é do Rohit, quem entende de gente sempre vence. Cara, isso aqui é muito verdade. Quem entende de gente sempre vence. Não, na dúvida, no mundo em transformação acelerada, vamos olhar para as pessoas. E aí, eu faço o link final aqui com o Dick Fosbury, que trouxe essa visão, uma nova perspectiva, para propor que a gente olhe para o Brasil. Eu não tenho dúvida que as marcas que vão liderar esse novo movimento são as marcas que vão utilizar a tecnologia a serviço das pessoas. São as marcas que compreenderem o Brasil, o brasileiro. E a tecnologia pode ajudar muito a gente a entender essas pessoas e, efetivamente, a mudar o jogo, né? Trazer todo mundo para essa conversa. Vou colocar aqui uma fala final de um cara que não é brasileiro, mas que entende as dores de ser latino-americano, e eu achei muito interessante a fala do Mujica. Quem compartilhou isso comigo foi o Glaucio. E eu fecho aqui minha apresentação hoje com o Mujica, pessoal. Que estamos entrando en una época de cambio fenomenal, que hasta ahora el capital era una cosa importantísima en el desarrollo de los países, pero de aquí en más, la capacidad de inteligencia en una sociedad empieza a ser un factor decisivo. Que los latinoamericanos necesitamos meter una fortuna en los que están naciendo, en la cabeza, para que estén a la altura del tiempo que se viene. Porque el mundo se va a ir dividiendo en, como dice Harari, los irrelevantes y los dueños del conocimiento del otro lado. Si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a servir ni para que nos exploten, porque no nos precisan. ¿Por qué? Porque esta revolución tecnológica, los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto, el tejido nervioso. Esto es una revolución de otra categoría. La agricultura del futuro van a ser como unos palos robotizados que van haciendo agujeros y ponen la semilla con fertilizante y todo lo demás. No hay tractores ni nada de lo que conocemos, ni gente. Entonces se necesita una sociedad muy inteligente, muy capacitada para esa, y la plutocracia tendrá que entender que ciertas máquinas van a tener que pagar para mantenerla, para mantener a la gente, porque la gente va a vivir más y va a trabajar menos. Y puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan
para el confort de la humanidad. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Lo poco que sé de los pueblos primitivos trabajaban lo menos que podían. 2 horas. Aprendió por la necesidad. Es irracional creer que el hombre es trabajador. Pero es jodón. Le gusta divertirse. Le gusta tener distracciones, cultura, todo lo demás. Eso sí. Hasta los primitivos ya pintaban, ponían la mano, ¿verdad? Bueno, sería maravilloso que las máquinas mantengan a los hombres, pero va a haber estar a la altura de esa civilización. ¿Y qué nos está pasando? Que la tecnología avanzó mucho más en valores que nosotros. Entonces esta humanidad se empieza a parecer como un mono, un gorila con una ametralladora. El teléfono no tiene la culpa, es maravilloso. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo, pero como el muchacho no está a la altura de la tecnología, lo usa para cualquier inmundicia. Entonces la culpa no es de la tecnología, es que como seres humanos no hemos evolucionado tanto como evolucionó la tecnología. Por eso hay que pelear por automejorar la calidad humana. Eso se llama cultura, conocimiento y ejemplo. No me quiten la utopía.